Lucas 22, verso 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês, ou em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Texto bastante conhecido, assim como muito debatido ao longo da história da igreja. Há várias discussões em cima do texto, principalmente na tentativa de definir qual é a verdadeira ritualística da ceia. O que Jesus queria dizer com este corpo, o que Jesus queria dizer com este sangue ou com este vinho, esse cálice que representava o seu sangue. E os debates foram inúmeros no decorrer da igreja, a ponto de causar muitas divisões. Nós temos o primeiro grupo, mais conhecido de todos, que nós chamamos de sacerdotalistas, que são aqueles que compreendem que, de fato, o corpo de Jesus é personificado no pão. Seria mais ou menos o seguinte: estas pessoas elas vão tentar aderir a um tipo de filosofia e fazer uma síntese com a visão cristã. Eles pegam Aristóteles e dizem mais ou menos assim, que o pão, na sua aparência, ele continua sendo pão. Para nós olhamos para o pão e aparentemente ele é um pão comum. Entretanto, na sua essência, na sua característica ou nas suas qualidades, o pão passa por uma transformação, um tipo de transubstanciação, e ele muda a sua substância, se tornando o corpo do Senhor Jesus Cristo, e o vinho se torna o sangue de Jesus, literalmente. Estes ficaram famosos porque são os católicos. Eles levam à última instância, ao pé da letra, uma literalidade em um texto como esse, a ponto de dizer que nós estamos diante do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas nós temos um segundo grupo, que também ficou muito famoso ao longo da história da igreja, que nós conhecemos como os pactualistas. Aqueles que compreendem que a ceia do Senhor são como uma renovação do pacto, como sendo um meio de graça. Não é que Jesus se torna o corpo, ou não é que o pão se torna o corpo de Jesus, mas é que Jesus está presente na ceia, e a partir dessa ceia nós conseguimos ter uma espécie de contato com o celestial. Nós temos um famoso debate também, que foi entre Lutero e Zwingli, logo no período da Reforma, que Lutero dizia assim, eu prefiro muitas vezes comer o corpo de Jesus e beber o sangue de Jesus com os papistas, do que tomar suco de uva e comer pão com fermento com os reformados. A interpretação que eles tinham é que, de fato, há um aspecto mágico neste momento da ceia. Contudo, nós temos uma visão mais memorialista, uma vez que nós compreendemos que nós estamos diante de um memorial para recordar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Mas eu queria destacar que, pelo fato de vivermos numa sociedade secularista, nós muitas vezes desvalorizamos este memorial, a ponto de nós não termos mais sensibilidade quando estamos diante da ceia. É como se nós nos aproximássemos da ceia com uma certa indiferença. Todavia, nós estamos diante de um ritual milenar, pessoal. Nós estamos diante de algo que vai ultrapassando gerações e que tem uma profundidade imensa, mesmo diante dessa simplicidade. Por mais que nós estejamos utilizando elementos simples, como um pão e um pouco de suco de uva, ele carrega uma profundidade, porque o símbolo tem o poder de nos apontar para uma realidade maior. Seria mais ou menos o seguinte: um judeu, quando falava de toda essa liturgia simbólica, ele compreendia que nós entrávamos numa atmosfera que nos conduzia para o mundo transcendental. É como se nós estivéssemos diante de coisas que estão apontando para uma realidade superior. Por isso que quando você se aproximar desta realidade, destes elementos, você leva em consideração que nós estamos nos voltando para Deus e para coisas grandiosas e gloriosas que nos esperam. Então levemos em conta isso
e vamos aproveitar deste momento para uma reflexão, uma interiorização do que nós temos feito, assim como da importância do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os diáconos que vão me auxiliar nesta noite, na promoção ou no serviço dos elementos. Temos os diáconos aqui, e eu quero também destacar que este momento é para aqueles que já professaram o Senhor Jesus Cristo. Os diáconos irão servir os elementos, eles não conhecem a todos, então você evite, se você ainda não professou o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não se arrependeu em seu coração, assim como se você ainda não cumpriu a primeira ordenança, que é participar do batismo. Então você evite participar, e eu diria para aquelas pessoas que às vezes ficam com um certo constrangimento, achando que não são dignas de participar, que vocês lembrem que este momento é para arrependimento, que vocês podem se voltar para o Senhor e, através deste momento, buscar cada vez mais se aproximar e se arrepender dos seus pecados. Então participe, se você já é alguém que professou o Senhor Jesus Cristo, já passou pelo batismo e está fazendo parte da comunidade cristã.